Fala, queridos, a paz de Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus. Queremos desejar aí uma ótima noite, uma ótima tarde, um ótimo dia. Você que está assistindo esse vídeo, tá bom? Nós queremos compartilhar um tema bem atual, sobre os sinais da vinda de Cristo. Você tem observado os sinais? Como as coisas têm acontecido de uma forma muito acelerada? Coisas que não acontecia talvez um tempo atrás. Hoje você vê essas coisas acontecendo com mais frequência, as coisas acontecendo muito rápido. Você observou o tempo, como o tempo está cada vez mais acelerado? Você já se fez essas perguntas sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo? Nós queremos falar sobre esse tema, tá? A gente vai estar em alguns vídeos aqui falando sobre esse tema. Desde já eu queria apresentar, aqui está o diácono Felipe. Rainha, paz de Cristo. Homem de Deus, está com a gente nesse projeto aí, para nós falarmos sobre a palavra de Deus, sobre esses sinais. E cada vídeo nós vamos estar tratando sobre esse tema, sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Desde já pedimos para você deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas sejam alcançadas através dessa palavra, porque Jesus está voltando. Estamos próximos ao arrebatamento da igreja. Então nós temos que estar atentos aos sinais de Jesus Cristo. Então compartilha, se inscreve, dá o like. Que Deus abençoe aí no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre o tema iniquidade E esfriamento espiritual. e esfriamento espiritual. Você já se fez essa pergunta? O que é iniquidade? Você fez essa pergunta um dia? O que é iniquidade? Muitos anos a gente ouve, talvez você já leu na Bíblia sobre essa palavra, iniquidade. É uma palavra tão forte que Jesus ele fala que naquele grande dia dirás: afasta de mim, porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra a gente tem que ter muita atenção sobre o que significa, sobre o que é iniquidade. Hoje a gente vai estar conversando aqui uns poucos sobre isso, né? Sobre esse tema. É que você participe conosco sobre esse tema, né? Sobre iniquidade. A gente vai pegar dois tópicos aqui, dentre vários tópicos. Nós podemos aqui ficar horas e horas, né? Falando sobre esse tópico, sobre iniquidade. Nós separamos aqui dois, tá? Dois tópicos que vai falar muito ao seu coração. Quero que você também comenta conosco, fala conosco sobre esse tema aí, em nome de Jesus. Felipe, quer iniciar pelo tópico? Vou ler aqui então também Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a iniquidade? A iniquidade é uma palavra que parece pesada, mas é um sentido bem direto. É o mal praticado de forma consciente, repetida e sem arrependimento. É quando você faz aquilo em que você já não sente mais o pesar, o coração. Aquilo não te confronta mais. É algo que você já acha que é normal, você sabe que é pecado. Só que a sua consciência parece que diz que está tudo bem, que é só um pecadinho pequeno para Deus. Saber que não existe pecadinho, pecadão. É aquele erro que você faz sempre e sempre e sempre. Mas você quer viver daquele jeito. Por quê? Você se acomodou a isso, você se conformou com aquele pecado. Então, essa iniquidade, alguns amigos meus chamam de pecado de estimação. É aquele pecado que eu não quero guardar porque é algo que, pra mim, tá tudo bem. Eu acho que Deus me perdoa sobre isso, entendeu? Então, é o mal praticado de forma consciente. É algo complicado, irmão. Temos que se libertar disso, porque se aquilo não te confronta mais, tem algo de errado. Não é verdade, Varão? E também tem outro tópico, que é o que eu ia falar, que é a distorção moral. Sabe o que é certo e decide viver errado. Também é outro tópico muito forte, porque você sabe o que precisa ser feito, mas fica negligenciando, né? Não faz. Estávamos até falando aqui um pouco nos bastidores, é como se quando a gente erra, quando a gente peca e gera um arrependimento. A gente erra, falha, às vezes, falamos para alguém algo que entristeceu alguém, nos arrependemos e não buscamos a cometer esse erro de novo. Verdade. Né? Porque a gente sabe que entristeceu a Deus, que fez algo que nos separou de Deus. Só que esse ato, quando não tem um arrependimento, ele gera a iniquidade. Porque é aquilo que você sabe que está errado, que precisa ser mudado,
Mas você fica ali, ó, continua errando, continua errando, continua errando. E não gera uma mudança. Não gera mudança nenhuma. Então é aquilo que você sabe que é certo, mas você decide viver de uma forma errada. Ou seja, tudo é gerado através de uma decisão. Minha como decisão, sua como a nossa decisão. Tudo está debaixo de uma decisão. Ou seja, você erra, você falha, mas você decide continuar no erro. Porque Deus, ele quando vê o nosso coração, ele vê o nosso interior, ele vê o nosso arrependimento. Verdade. Ele vê o arrependimento sincero, assim como ele viu em vários outros personagens bíblicos que nós conhecemos. Um exemplo bem conhecido é Davi, né? Davi, ele mesmo. Davi, ele falhou, Davi, ele errou. Ele sendo homem. Até mais que Saul, hein? Até mais do que Saul errou, falhou. Mas Deus viu lá dentro de Davi um arrependimento dentro dele. Ele viu um arrependimento sincero. Imagine se Davi, ele comete aquele erro, se arrepende naquele momento e começa a cometer os erros novamente. Isso ia gerar uma iniquidade. Só que não, Davi, ele se arrepende, ainda que ele venha colher as consequências do erro dele. Mas Deus viu um coração quebrantado, arrependido. Então essa é a diferença entre você pecar e se arrepender e não cometer mais o erro, e a iniquidade, que é que você sabe que está errando, mas permanece errando, achando que nunca Jesus vai vir, errando. E como nós estamos falando aqui sobre os sinais da vinda de Cristo, durante esse processo, você com a iniquidade, é uma palavra até dolorosa, né? Que Jesus, ele fala até na palavra dele que sobre o que eu acabei de falar aqui. Afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a notícia mais triste que qualquer ser humano pode ouvir. Imagine você ficar a vida inteira no Evangelho, buscando, e com iniquidade, errando, falhando. E naquele grande dia eu vi que Jesus não te conhece. Mas ele dá esse exemplo. Ele vai dizer, vós que praticas a iniquidade. Não é você que errou hoje e se arrependeu de coração e Deus perdoou. Não, ele te perdoou, ele me perdoou. Esse é o papel do sangue de Jesus naquela cruz por nós. Nós falhamos, nós estamos num corpo que erra, que falha todos os dias. Mas com o coração aquebrantado diante de Deus. Então, que nós vamos dar atenção a isso, a iniquidade. Porque a iniquidade, ela gera também o nosso segundo tópico aqui, nosso segundo tema. A iniquidade, ela gera frieza espiritual. É automático. Automático, automático, não tem jeito. Gera iniquidade, automático, vai entrando a frieza espiritual. A pessoa nem percebe. A pessoa fala, qual é a minha iniquidade? Talvez até você se pergunte isso, qual é a sua iniquidade? Eu acredito assim que você tem que fazer uma reflexão diária. O que você faz todo dia? No seu trabalho, em casa, que talvez você ache que aquilo é certo. Talvez seja iniquidade para mim. Um exemplo, no meu caso, às vezes eu falava certo tipo de palavras, depois que eu me converti, que para mim não era, que era normal. Não era tipo um palavrão, mas era uma palavra que até ofendia a minha esposa e tudo mais, só que eu continuava. Até que eu lembrando dessas coisas, falando até sobre iniquidade mesmo, sobre pecado, e Deus falou comigo, essas palavras que você sai da sua boca, não vou falar gíria não, essas palavras torpes que saem da sua boca, mesmo que não seja um xingamento pesado. E eu via que eu falava isso todo dia, para consertar essa iniquidade. Oh Jesus, agora como foi difícil, irmãos. Mas hoje em dia eu não falo mais essa palavra torpe, que eu não vou dizer aqui, porque alguns pode ser pesada, mas eu percebi que essa era a minha iniquidade. Então faço reflexão diária do que é a sua iniquidade. Pode ser um negocinho bobo para você, mas para Deus pode ser isso aqui. Então, repare bem atenção nisso. Uma frase que Jesus disse por isso Jesus disse que quando a iniquidade aumenta, o amor esfria, porque a maldade se torna normal e o coração vai endurecendo. Era o meu caso. O coração estava endurecendo, porque realmente era o que era automático. Eu praticando certo tipo de iniquidade, ia se esfriando realmente. Eu já não orava tanto, não buscava mais a Deus. Não é só sobre as palavras torpes que saem da minha boca, não. Era um monte de coisa. Mas só dei o exemplo dessa palavra torpe. Mas tem gente que comete várias iniquidades no dia. Eu cometia várias. Mas a questão da palavra torpe é que eu percebi que eu estava cometendo iniquidade. Mas são várias. Então, o esfriamento espiritual, é um processo espiritual.
você vai fazendo aquele negócio gradativamente, você vai se esfriando, algo silencioso mesmo, que você nem percebe. Daqui a pouco você está praticamente desviado. Tá não, mano? Fala aí, mano, que eu já falei demais. Não, mas isso aqui é uma chave para você ter atenção a isso. Assim como eu tenho que ter atenção. Nós temos que ficar atento a isso que o Felipe falou, o Diácono Felipe falou. É um processo silencioso, tá? É um processo silencioso. Você já não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você já não mais jejua mais, você não se consagra mais a Deus. Devagarinho, é um processo que vai apagando a chama, sem você observar. Você vai para a igreja de uma forma automática, robotizada, mas está indo na igreja mais frio, sem buscar intimidade com Deus, sem buscar um relacionamento diário com Deus. E isso é um perigo, é um alerta. E como ele falou aqui, é um processo silencioso. Quando menos espera, já estamos fracos espiritualmente, sem força para levantar. E onde o adversário ele ataca. Isso aí, é um processo muito silencioso, então fique atento a isso. Se você tem sentido menos vontade de ler a Bíblia, menos vontade de se consagrar, menos vontade de ir aos cultos, é Deus te alertando aqui. E isso faz parte dos sinais da vinda de Jesus Cristo. O versículo que ele leu aqui, né? Mateus 24:12. Lê, por favor, 24:12. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, falamos aqui sobre iniquidade, e o amor se esfriará. É um processo silencioso, vai se esfriando, faz parte dos sinais, O amor se esfriará. A gente vive um tempo onde a gente não, muito raro a gente vê o amor. Alguém que ame o próximo, alguém que ame de todo o coração aquele irmão, aquele próximo, aquele que já ama a obra de Deus, ama estar ativo, ama estar fervoroso no espírito. A cada dia isso tem apagado. Mas nós temos que ficar atentos a esses sinais. Nós temos que ter aqueles que, se eu entendi que isso faz parte do sinal, eu não quero entrar nesse sistema de frieza. Mas queremos estar transbordando da presença de Deus. Tipo, como um exemplo, como a frieza espiritual começa? Um exemplo. Geralmente assim, pequenas concessões, descuidos diários, rotina pesada, distrações, muito celular, redes sociais, correria, decepções e feridas não tratadas. Outros exemplos. Aí você já não se sente mais prazer em buscar a Deus, ora pouco ou quase nada, e quando ora é mecânico, lê a Bíblia sem impacto, sem emoção, lê a Bíblia só por ler, como se fosse uma obrigação do pastor faz. Pô, tem que ler a Bíblia, ou de algum amigo seu, algum vizinho, algum parente que é crente. Lê a Bíblia sem impacto, como se fosse só mais um texto. Perde o fervor, como ele falou aqui, o zelo e a paixão pelas coisas de Deus, as coisas santas. Fica indiferente ao pecado, como falou da iniquidade, que isso faz parte da iniquidade, a frieza espiritual. Você fica indiferente ao pecado, aquilo não te confronta mais, nada mais te confronta. E se distancia da comunhão, ou seja, você não quer estar mais com o pessoal da igreja, quer estar mais com o pessoal do mundo, pessoas que te afastam de Cristo. Isso tudo é iniquidade, e da iniquidade a frieza espiritual. Se distancia da comunhão, evita a igreja e os irmãos, como eu acabei de falar aqui. Então, se você já sente isso, se você já está nesse processo, dessa iniquidade e frieza espiritual, esses dois juntos, se você já pratica essas coisas horríveis que eu já falei, não lê mais a Bíblia, não quer estar mais com os irmãos, nem aguenta mais ouvir alguém falando de Jesus, que isso te incomoda. Eu sou evangélico desde pequeno, mas eu vivia em uma iniquidade gigante, em que quando alguém falava de Jesus para mim, isso me incomodava. Por que me incomodava? Porque eu dizia que eu conhecia a Bíblia e não queria ouvir ninguém. Mas interessante, né? Que eu ficava até 3, 4 horas assistindo filmes e séries, mas quando alguém falava 1 minuto da palavra de Deus, isso me incomodava. Era a iniquidade que estava em mim. Eu assistia 2 horas de Vingadores, Vingadores Ultimato, maravilha. Mas para ver 40 minutos de pregação eu não aguentava. Isso é iniquidade. Tem que se libertar disso. Eu sei que talvez seja algo bobo, mas eu não posso assistir um filme, uma série, alguma coisa. Mas você trocar isso pela palavra de Deus, irmão, você está cometendo iniquidade. Então vigia. Redes sociais, amizade. Se você está com alguém, está com pessoas em que não falam de Jesus, está num grupo social em que não falam de Jesus, é melhor se afastar. Porque diz em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está falando da iniquidade ali, irmãos. Não ande com pessoas que escarnecem do evangelho. Não fique frio. Se você vê que está tendo esse sintoma, busca a Deus o mais rápido possível. Porque quando você cair para se levantar, é difícil. Glória a Deus. Esse foi o nosso primeiro tema sobre os sinais da vinda de Jesus Cristo. Jesus. Nós já temos o próximo tema, estamos preparando o vídeo. Você já ouviu aí sobre o rumor de guerra? Guerras e conflitos. Eita. É um sinal muito atual. Muito atual. Muito Nós demais. vamos ter um vídeo aqui falando só sobre esse tema. Guerras e conflitos. Sobre guerras e conflitos. O que mais nós ligamos à televisão, nós vimos guerras em todos os lugares. Parte dos sinais. Vem acontecendo há anos, mas agora com mais frequência. E não é nem só as guerras globais, as guerras também internas no nosso país, ou em guerras entre vizinhos, a região aqui que a gente mora e tudo mais, são vários tipos de guerra. Isso é um sinal da volta de Cristo. Tem pessoas que dizem, mas isso sempre aconteceu. Mas do jeito que tá, irmãos, acredite, Jesus está próximo. Está muito vindo. Então, pessoal, deixa no comentário aí, tá? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você acha sobre esse tema também? A gente está aqui para aprender um com o outro, estamos atentos aos sinais, encaminhada, né, em direção à eternidade, a nossa salvação com Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe, tá? Nós vamos estar orando, você que ficou até o final nesse vídeo, nós vamos orar pela sua vida. Você talvez se encontrou nesse quadro que nós estamos aqui e olha, Deus tem arrependimento para você, Deus faz você, te perdoa, Ele te ama, Ele te trata, Ele te faz um vaso novo novamente. Então nós vamos orar por você, no momento onde você estiver, na sua casa, talvez no seu trabalho, arrume o cantinho, ora conosco. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essa pessoa. Essa pessoa que ficou até o final desse vídeo, meu Pai, talvez está diante de uma fraqueza, sem força, sem saber como levantar, meu Pai, cometendo as iniquidades. Mas, Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos desperta, meu Pai. Nos últimos tempos, nós nos levantarmos nessa geração. Sim, Jesus. Senhor, dê força, dê ânimo, Senhor, cura essa pessoa, meu Pai. Senhor, que esteja restauração, que esteja alegria do Teu Espírito Santo sobre essa vida. Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, tudo saúde, profetizamos restauração, nós precisamos dessa pessoa novamente pregando o Teu Evangelho. Essa pessoa novamente, Pai, louvando ao Senhor, Pai, diante do altar. Aquilo talvez o inimigo parou um dia, Senhor, no chamado dessa pessoa, meu Pai, mas eu creio no nome de Jesus através da oração. Sei que o Senhor está tocando sobre essas vidas agora. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Não perca o próximo tópico não, hein? Guerras e conflitos. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.